Já está ao vivo? Um momentinho aí, né? Só vou abrir aqui, Cláudia. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui na casa, no CETRASC, buscando trazer a doutrina da noite dentro da proposta do centro para esse mês de outubro, que é falar sobre os grandes vultos da doutrina espírita. E me coube, mais uma vez, me falar humildemente de uma pessoa da qual eu gosto muito e que tenho uma profunda admiração. A primeira vez que eu li sobre Eurípides Bassanufo, nos idos do ano 2000, eu senti em Eurípides um irmão, aquele irmão maior que a gente tem afeição, que a gente sabe que é amado, que é cuidado. Vamos, para iniciar o trabalho da noite de hoje, fazer a nossa prece com uma mensagem para você, amigo Niete Landim, a dor. Afogue a tua dor no silêncio do pranto e bendize as lágrimas que no teu rosto deslizam, pois é através da dor e do sofrimento que teu espírito alcançará mais um foco de luz, de paz e de amor, de onde iluminarás a todos que te cercam, a todos que necessitam e, finalmente, a todos da humanidade, pois a humanidade está a esperar numa ânsia incontida de paz, luz e amor. Não penses em ti, pense nos outros, no que esperam de ti. Dê paz e amor a todos os irmãos. Está congelado, Cláudia, a imagem? Não. O seu não, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para ver. Boa noite, Tânia, Bárbara, Tânia Gomes, a todos vocês que estão entrando aí nessa noite. Vocês me ouvem bem? Tá tudo direitinho? Faz um sinal aqui para eu ir acompanhando aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe, que os Espíritos amigos nos iluminem e que o próprio Eurípides Bassanufo, da altura do seu ser espiritual, possa nos inspirar para trazer a palavra da noite de hoje, com esse espírito de trazer, na verdade, todos esses grandes espíritos e espíritas que contribuíram para a gente estar aqui hoje. A gente que chega no CETRASC, que sabe que tem por trás desse momento toda uma trajetória para que essas doutrinadas aconteçam, para que os grupos mediúnicos aconteçam. Então, falar de Eurípides é falar com muita alegria de um espírito irmão e amigo. Eurípides Bassanufo nasceu em 1880 na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, né, naquela localidade onde muitos outros médiuns despontaram. E muito cedo, já dentro de sua família, uma família numerosa, com 15 filhos, vó Meca e vô Mujico, né, traziam a sua família com o amparo necessário. Era uma família muito católica, de católicos fervorosos, atuantes e praticantes. Eurípides cresceu nesse lar e desde cedo apresentava ali uma diferença de natureza, uma diferença de personalidade, uma diferença de inteligência para a sua idade tão precoce. Mas isso de uma maneira, né,
assustou a sua família, e assim ele cresceu nesse lar, muito preocupado com a família. Depois do terceiro ou quarto filho, a sua mãe começou a apresentar vários episódios de síncopes, né, de desmaios com frequência, de convulsões, que já trazia ali uma aparência de que havia um transtorno epilético. E desde então, Eurípides Barçanufo fomentou em si o desejo de cursar a medicina e buscar cura para sua mãe. Foi crescendo e dentro da igreja, pela sua responsabilidade, foi destacado para ensinar a outros, para ser um instrutor de outros, dado a sua facilidade de aprendizado, a sua facilidade de interação, a sua preocupação e a sua fidelidade aos ditames da igreja. Eurípides se tornou, ainda adolescente, não somente professor, mas ele se tornou secretário da Irmandade de São Vicente de Paula, na igreja matriz da cidade de Sacramento. E tudo corria muito bem. Fundou ali a Gazeta de Sacramento, fundou também, ajudou a fundar o Liceu Sacramentano e, na idade correta, foi com seu pai para o Rio de Janeiro prestar os exames para definitivamente cursar, né, o seu exame, né, e ali cursar medicina. Foi aprovado com louvor e retornou para Sacramento já para acertar os últimos preparativos para sua ida definitiva ao Rio de Janeiro. Assim fez. Entretanto, ao chegar em casa, em Sacramento, em Minas Gerais, ele notou que a mãe apresentava crises piores do que antes, crises maiores, desmaios frequentes. E, muito preocupado com isso, ele refletiu e achou por bem não mais retornar ao Rio de Janeiro. Ali se prestava o primeiro sacrifício na vida de Eurípides Barçanufo, que abriu mão do curso de medicina para permanecer junto à sua família, né? Como ele tinha essa inteligência notável, tinha um vasto conhecimento, uma facilidade de muito aprendizado, logo, Eurípides foi, nessa reencarnação, várias coisas. Jornalista, escritor, vereador, farmacêutico, como eu disse anteriormente, ajudou a fundar a escola, né, o Liceu Sacramentano, fundou um teatro, um centro espírita e morreu com apenas 38 anos de idade. E aí a gente se pergunta, com todas as dificuldades naquela época, naquele tempo, onde você não tinha os recursos que nós temos hoje, né, de internet, de bibliotecas e etc., como é que aquele ser em tão tenra idade poderia adquirir aqueles conhecimentos com tal profundidade? Ter a destreza e altas habilidades incomuns, não só para aquela época, não só para aquele meio, mas sobretudo para aquela idade que ele tinha. E aí a gente tem que se reportar aos relatos das reencarnações de Eurípides Barçanufo. Lá no livro Tormentos da Obsessão, psicografia de Valdo Franco, trazido por Manuel Filomeno de Miranda, dá-se aí a informação de que ele havia sido um escravo romano, um escravo Rufo, que foi martirizado e morto por amor e respeito a tudo aquilo que o Cristo havia pregado. Em Ave Cristo também, há também um relato desse escravo Rufo como sendo uma das reencarnações de Eurípides Barçanufo. Antes disso, a primeira vez, o primeiro contato de Eurípides relatado com Jesus se dá em Roma. Ele era Marcos, filho de um romano, e ficava ali
na mesma localidade, e pôde contactar com o próprio Jesus. Além disso, teve uma passagem como Inácio de Antioquia, que era descendente direto de João, o evangelista. Isso trouxe a ele, naturalmente, várias possibilidades, não somente de conhecimento, como de própria vivência do evangelho pregado pelo Cristo. Isso tudo a gente tem lá no livro A Grande Espera, que é o único livro que foi trazido por Eurípides Barçanufo na espiritualidade, através da psicografia de Corina Novellino, né? Toda a passagem daquele momento de Jesus, a grande espera para que Jesus ascendesse aqui naquele momento, né? Então nós temos aí todas essas passagens, sem esquecer que no período do próprio Pestalozzi, ele foi Lavater. A pronúncia é difícil porque é um nome alemão, porque como contemporâneo e conterrâneo de Pestalozzi, eles nasceram na Suíça. E naquela época, junto a Pestalozzi, ele pôde também não só aprender, mas também tomar conhecimento da própria doutrina que era ali, fomentada ali por Allan Kardec, da qual Pestalozzi tem uma participação. Então a gente percebe que para chegar a esse Eurípides Barçanufo, do qual nós estamos falando hoje, nós tivemos diversas passagens reencarnatórias, com diversas provas e provações, até chegar a esses dias que nós conhecemos. Não é estranho que ele tenha trazido com ele, né, as reminiscências de tantas outras passagens, não só com o Evangelho, mas também de aprendizado. Naquela época se estudava de forma diversa. Hoje a gente pega um indivíduo, nos dias atuais, a gente coloca um indivíduo para estudar determinada matéria e ser determinada coisa. E às vezes o indivíduo é muito bom naquela coisa. Mas a gente deve se lembrar que nos tempos iniciais, um indivíduo que estudava a matemática, a astronomia, as ciências biológicas, a geografia, a história, a filosofia, e assim ele formava esse círculo de conhecimento. Então, a figura de Eurípides Barçanufo é uma figura que no próprio Evangelho desenvolvido por Jesus Cristo tem a sua contribuição pessoal, particular e direta para a mensagem do Evangelho e sua difusão. Tanto depois como Marcos, como discípulo de Inácio de Antioquia, como Lavater. É bom lembrar que o próprio Lavater também auxiliou, já como espírito já desencarnado, na codificação da doutrina espírita. E que no livro lá de Obras Póstumas, há uma mensagem lá polêmica sobre a beleza, sobre a fisionomia, trazido pelo próprio Lavater. Então a gente tem uma figura que aporta no Brasil, ali em Minas Gerais. Entretanto, a gente tem uma figura que já traz toda uma bagagem de conhecimento, não só teórico, mas conhecimento evangélico e moral para participar, né, dessa ceia com Cristo. Vê-se então que Eurípides Barçanufo é um dos espíritos comprometido com o próprio Evangelho do Cristo, que vem na esteira das suas reencarnações, demonstrando a sua vocação para segui-lo, seguir as pegadas do Mestre. Mas, como a gente falou inicialmente, Eurípides Barçanufo nasceu em um lar católico, cresceu num lar católico, se formou num lar católico e na Igreja Católica prestou os seus serviços. É bom lembrar que eu já falei que ele foi um pastor protestante, um poeta, um teólogo, um conhecedor e trabalhador da linha magnética, do mesmerismo,
mas, sobretudo, ele tinha dentro dele, dentro do seu ser, do seu arcabouço espiritual, uma bagagem do Evangelho trazido por Jesus. E assim também, na Igreja Católica, em sacramento, ele pôde dar a sua contribuição. Entretanto, durante um certo período, perto ali de Sacramento, acho que a 14 quilômetros mais ou menos, em dado momento, Eurípides continuava em Sacramento, ensinando, trabalhando na farmácia, sendo vereador, sendo jornalista, com todas as outras ocupações da sua vida. Mas naquelas cercanias, na fazenda me parece que fazenda Santa Maria, começa a ocorrer fenômenos desconhecidos até então. E aquela comunidade percebe que, como na época, havia ali uma subjugação, ou uma possessão, ou uma atuação demoníaca. Eurípides tinha um tio chamado Tio Mariano, que era como se fosse um líder daquela localidade e que foi buscado para resolver a situação ou para dar uma opinião que resolvesse aquilo. Naquele momento, portas batiam, vozes eram ouvidas, telhados eram levados, apedrejamentos, roupas marcadas, né? Toda sorte de episódios que eles desconheciam, mas que estavam ali, acontecendo a todo momento, em todos os lugares, a qualquer hora. Ao procurar o vô Mariano, ele diz: olha, nós estamos aí sob uma possessão demoníaca. Precisamos que o senhor traga, como católico que é, um padre para resolver a situação. Deixa eu falar aqui com o pessoal que está me assistindo. Boa noite, obrigada aí a todos pela presença, viu? Estou aqui acompanhando vocês, Alda, Rosa, né, Edivânia. Bom estar aqui com vocês nessa noite, viu? Bom, então, como eu estava falando, havia todo esse processo, todos esses fenômenos que traziam inquietação. Eles não sabiam do que se tratava e tinha que resolver porque trazia, de fato, uma perturbação. O tio Mariano, então, que era um homem também católico, trouxe o padre, mas o padre fez o que tinha que fazer dentro do seu conhecimento e isso não resolveu a situação que eles estavam vivendo. Os fenômenos continuaram e o tio Mariano foi até o homem Frederico Queiró, em Uberaba. Olha só como essas cidades de Minas Gerais, todas elas trazem uma marca não somente do Evangelho, trazido pela influência grande da Igreja Católica, mas uma marca da doutrina espírita espalhada pelos seus 4 cantos. Então, em Uberaba, ele encontra um senhor que era espírita, Frederico Queiró, e repassa tudo aquilo que estava acontecendo naquela localidade. Esse homem lhe dá a sugestão de que naquela fazenda Santa Maria fosse construído, fosse instalado, fosse inaugurado um centro espírita. Olha que o tio Mariano era tão católico quanto Eurípides e tanto quanto a maioria de toda aquela comunidade, não só na zona rural, como também na cidade, né? Na zona urbana. Bom, o centro espírita é construído, é inaugurado, é o primeiro centro espírita na zona rural do Brasil. E assim, aqueles espíritos que estavam se manifestando em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer circunstância, eles passam então a buscar o centro e ali dar as suas comunicações. As suas comunicações aparecem e aquilo então entra em paz. O tio Mariano, então, reporta a Eurípides o que se passava. Eurípides não concorda com aquilo, com a prática do tio Mariano, e agora está investindo e se destinando à doutrina dos espíritos, à doutrina espírita. E repreende, inclusive, o tio, né, por aquela prática, por aquele momento. Mas o tio lhe chega um dia com a novidade.
chega com o livro de Leon Denis, chamado Depois da Morte. Ele entrega esse livro sem dizer nada a Eurípides Barçanufo, que começa a ler esse livro e só para de ler depois de ter lido ininterruptamente quando chega ao seu final. Ao chegar ao final dessa leitura, ele procura tio Mariano e lhe diz: esse livro é um monumento. Ele me trouxe a elucidação de tudo aquilo que ele buscava, que eu buscava. Ele me trouxe a resposta que eu procurava até hoje e não encontrava em local algum. A partir daí, Eurípides começa a tomar conhecimento não somente da codificação kardeciana, da doutrina espírita, como também, das obras que haviam sido publicadas e dos fenômenos, começa a estudar os fenômenos que para ele inicialmente eram desconhecidos. E assim ele faz e vai um dia sem compromisso a esse tal centro espírita, esse primeiro centro espírita da zona rural do Brasil fundado, e ao chegar lá, lhe é dada a oportunidade de falar e de pedir a manifestação do espírito. Ele escolhe um médium que é lavrador, um homem culto, praticamente analfabeto, e solicita que ele fale sobre o sermão da montanha, mais especificamente sobre as bem-aventuranças. Esse homem se levanta, começa a falar, e ao terminar, Eurípides Barçanufo, que tinha um preparo teórico, intelectual, cultural vastíssimo, fica desnorteado, encantado como pode um homem daquele que nenhuma cultura tem, praticamente um homem analfabeto, poderia falar daquela maneira. E muda tudo o vértice no seu sentimento, na sua forma de olhar aqueles fenômenos, de reconhecer aquela nova realidade. Em um outro episódio, em outro momento, nesse mesmo centro espírita, o próprio Eurípides recebe uma mensagem de Vicente de Paula. Nessa mensagem, Vicente de Paula pergunta a ele se ele quer agora abraçar a doutrina espírita e representá-la, lidar como, de fato, uma missão. Olha só, Eurípides, católico, naquela região mineira, consegue então compreender aquele momento e acata de fato e passa a trabalhar efetivamente, diuturnamente para a doutrina espírita. Veja que coisa, um indivíduo que vem, é criado dentro de uma doutrina o tempo inteiro, em um dado momento se modifica completamente. E eu fico pensando, quando a gente adentra aqui na casa espírita, a gente vê pessoas de toda a ordem, de todos os locais, de todos os lugares. Não é assim que funciona? Muitas vezes a gente chega numa casa como essa, vindo de outras crenças, de outras práticas, e aqui a gente é acolhido, a gente é abraçado e passa a ter conhecimento ou a tomar parte daquilo que de fato a casa se propõe, que é o acolhimento, o amparo, mas o amparo à luz dos ditames da doutrina espírita. Centro Espírita, Trabalhadores da Seara do Cristo. Que fez aniversário aí, daqui a uns anos aí está completando seu jubileu, seu jubileu de prata. Você veja o trabalho de todos esses espíritos fomentando aí, esse trabalho que vem de muito tempo, muito antes da codificação de Kardec, já se existia todo o movimento espiritual para que fosse trazido, essa condensação de ensinamentos. Porque a gente sabe que a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação não é um fato eminentemente da doutrina espírita. Isso é um fato da vida, independente de onde você esteja ou de qual religião você abraça ou não abraça nenhuma. Aí se encontra aí os ateus.
Vamos lá, Rosângela Chagas, Maria da Conceição, boa noite a todos vocês. E o 9948 também entrou aqui. Bom, assim Eurípides percebe que há uma necessidade dele se afastar definitivamente da Igreja Católica para seguir agora um outro momento da sua trajetória. Retorna a Sacramento, vindo da Fazenda Santa Maria, desse centro espírita, procura o vigário na Igreja Matriz e coloca à disposição do vigário o seu cargo de secretário da Irmandade de São Vicente de Paula. Aquilo em uma cidade pequena, aquela época, em 1904, volta de 1904, 1905, causou um alvoroço, porque Eurípides sempre foi um homem corretíssimo e estritamente ligado à igreja, um trabalhador, né? E de repente ele abandona seu cargo e passa a trabalhar de forma diuturna, né? para e com a doutrina dos espíritos. Nesse momento ele funda o Centro Espírita Esperança e Caridade. Já era professor do Liceu Sacramentano e começa a introduzir nas suas aulas, né, a doutrina dos espíritos através da leitura do Evangelho, etc. Entretanto, a cidade conservadora da época, as famílias conservadoras da época, não aceitam que aqueles ensinamentos sejam passados para seus filhos. Vão à escola, ao colégio, né, o Liceu Sacramentano, e solicita que Eurípides Bassanufo deixe de ministrar aquelas aulas, de falar aquelas coisas. Afinal de contas, todos ali, a maioria daqueles que ali estão, são católicos. Ele não aceita, todos os alunos são retirados desse colégio. Veja só que se nós temos alguma coisa, né, semelhante nos dias de hoje. Sem os alunos, o Liceu Sacramentano é fechado. E acaba ali o grande sonho de Eurípides Bassanufo, professor, que era uma das suas tantas vocações, né? É bom que se diga, né, vamos abrir um parênteses aqui, que nesse ínterim, né, nesse momento, todas aquelas mediunidades que são relatadas por Allan Kardec, né, na codificação, no livro dos médiuns, etc., né, que a gente tem conhecimento, Eurípides Bassanufo era possuidor. E um dos primeiros feitos que ele consegue é, através da mediunidade de cura, curar a sua mãe, Dona Jerônima, né, a avó Meca. Ele a cura, ela fica, né, sem aquelas convulsões, sem aquelas crises epiléticas e passa a auxiliar ele na sua obra. A essa altura, Eurípides já tinha uma farmácia que ele fazia aí a aviação de receitas e dava de dia à noite de graça para aqueles que lhe procuravam, sem cobrar absolutamente nada. Escrevia para a Gazeta de Sacramento. Em um período foi vereador em busca das causas sociais. Olha a importância aí da política em todos os tempos. Foi um vereador que lutou aí em busca de melhoria da sua comunidade, da sua sociedade. E com o fechamento do liceu, Eurípides, muito triste, né, com aquilo, recebe, certa feita, uma mensagem que dizia o seguinte: acobertarei com meu manto a sua obra. Mude o nome do colégio, coloque assim, Colégio Allan Kardec. Introduza às aulas o curso de astronomia, de botânica, e tudo irá para frente. E assinava lá como serva de Deus, Maria. Eurípides, tomado de muita emoção, assim faz paulatinamente, e aquela escola volta a ser, né, ativa, agora não mais como Liceu Sacramentano, mas como o Colégio Allan Kardec. Ali, sim, é que Eurípides começa a trabalhar a educação do espírito.
Ele introduz, como lhe foi proposto, a astronomia, a biologia e passa a ministrar a aula. E o que aconteceu com aqueles alunos que saíram? Todos retornaram. E não somente todos retornaram, como outros de outros locais, de outras localidades vieram, dado o alcance da sua pedagogia inovadora. Como explicar, se não pelo processo de reencarnação, naquele local simples, um homem que tinha, no seu trabalho escolar, no seu trabalho pedagógico, os mesmos traços do Instituto de Yverdon, na Suíça, fundado por Pestalozzi, que ele não conheceu, porque não conviveu com ele naquela época, ele já tinha falecido quando foi o Instituto Yverdon foi inaugurado, mas ele traz toda aquela bagagem e começa a aplicar naquela localidade. Isso chama muita atenção. Por isso que ele tem não somente de volta os seus alunos, como outros de outros locais e de outras localidades. Mas não podemos esquecer que lá, como naquela primeira mensagem trazida por Vicente de Paula, Eurípides amargou durante muito tempo, não só o desconforto na família por ter deixado a Igreja Católica, como também todas as portas de fato de sacramento lhe foram fechadas. Não somente isso, Eurípides passou a ser perseguido por aqueles que defendiam a Igreja Católica. Tanto é que houve, na noite do dia 31 de outubro, me parece que de 1913, um embate dele com um emissário da igreja. E nele ele subscreve um credo, que começa assim, o credo é muito grande, que eu aconselho vocês buscarem aí, credo de Eurípides Bassanufo. Na verdade, não foi ele quem escreveu, ele subscreveu, ou seja, ele assinou em concordância, que começa assim: creio na imortalidade da alma, né? E aí ele descreve esse texto, esse credo, ele descreve todas as consequências da vida, dos nossos atos, da criação divina, do nosso ir e vir, por que nós estamos aqui, etc. É um credo muito bonito que eu convido vocês a conhecer, aqueles que não sabem ainda. É muito fácil. Coloca lá, credo de Eurípides Bassanufo, que vocês vão ver. É um texto de uma profundidade que, de fato, você fica assim, realmente aqui condensa todos os ditames da igreja, ou da igreja não, da doutrina espírita, de fato, né? Então, agora Eurípides está com muitos alunos, quase 250 alunos, e é lá que ele tem a possibilidade de trabalhar, de fato, a sua proposta de ensino, que era a educação do espírito. Bom, Liceu, vamos cá. É bom que se diga que Eurípides tinha, como eu disse, a responsabilidade familiar, né, que ele assumiu, tomou para si, como se o irmão mais velho fosse. Ele era o terceiro filho, na verdade. Mas ele tinha uma preocupação tão grande com a família, né, com toda a sua comunidade, que demonstrava que era um espírito de outro raiz, um espírito de escola, que estava ali realmente no momento de trazer a sua missão e de cumpri-la. Em tão pouco tempo, 38 anos de idade. Dentro desse liceu, dentro desse colégio, Allan Kardec, Eurípides renova, de fato, toda a forma de ensino. A primeira coisa que Eurípides Bassanufo faz dentro do colégio Allan Kardec é abolir os castigos. Quem não se lembra aqui, quem tem um pouquinho mais de idade, naquela época das escolas, a palmatória, ou se ajoelhar no milho, ou ficar num canto olhando para a parede, as humilhações que eram propostas, as vergonhas que se passavam, etc. A primeira coisa que ele faz é abolir desse colégio qualquer tipo de punição. A proposta de ensino dele, de educar os seres, era educar sem olhar se era menino
ou menino, se era homem ou se era mulher. Por isso que ele também inova, traz para a época uma inovação. As turmas mistas. Veja que nós estamos falando aí de 1900 e bolinha. Então, os meninos não estudavam junto com as meninas, eram turmas separadas. Ele traz essa inovação e traz ainda uma outra inovação. Eurípides traz o primeiro homem negro como professor naquela escola. Não para por aí, traz a primeira mulher como professora. As mulheres eram votadas apenas para as prendas do lar, né? Embora ela estudasse alguma coisa, mas aquela teoria só servia para ser aplicada dentro de casa. Ele traz a mulher para ensinar. E aquilo vai trazendo uma revolução de ensino, de trajetória e de proposta. A astronomia, lá indicada por Maria, não se perguntavam para que Eurípides vai ensinar astronomia nessa escola, biologia. Para que fundar um teatro na cidade? Para que ensinar arte na escola? E quando a gente vai se debruçando mais paulatinamente sobre essa história, a gente percebe que Piaget, essa semana eu vi uma pessoa que vem aqui de vez em quando, eu vejo Marcelo Sabac, vem fazer algumas palestras aqui, é um professor, é um educador, né? É um educador que trabalha muito na área da arte. Eu vi ele mostrando, acho que foi no Instagram, que está aí próximo dele publicar, né, um livro sobre Piaget, essa questão da educação, trazendo a arte, etc. Me parece que é a tese dele de mestrado. Eu achei interessante porque eu já vi alguns vídeos dele trabalhando com as crianças, com a arte. E Eurípides traz, antes de Piaget, ele traz todo esse processo, todo esse procedimento no ensino e na aprendizagem. A astronomia, ele dizia que era para que os alunos conhecessem a vastidão do mundo, as muitas moradas na casa do Pai. Para ele, a criança não poderia ser, a criança ou adolescente, não poderia ser apenas um depositório de conhecimento, mas ele buscava com que eles fizessem parte daqueles processos, né, para compreender as coisas e, a partir daí, formatar o seu conhecimento. Olha que aspecto cognitivo muito interessante, que realmente o Piaget vai depois, aí os teóricos, os especialistas na área de educação, etc., podem falar, não só de Piaget, mas como de Pestalozzi, para atestar que já naquela época ele já tinha colocado em prática a educação do espírito como ser integral. Voltando ainda, vamos deixar aqui um pouco da escola e voltar ainda para a mediunidade de Eurípides Barçanufo. Na sala de aula, muitas vezes, ele ficava pálido, baixava a cabeça e seus alunos já sabiam que ele iria entrar em oração. Essas orações feitas por Eurípides Barçanufo, elas ecoavam através dos fenômenos físicos, das ondas eletromagnéticas, por toda a cidade, e era ouvida por todos os que estavam ali, a uma distância enorme, incalculável. Todos ouviam Eurípides orar, rezar, fazer aquelas preleções sobre o Evangelho. Além disso, em muitos momentos de aula, ele parava por um instante e parecia que estava dormindo. E era nesse momento que Eurípides Barçanufo eram vistos de forma simultânea em 2 ou 3 locais, simultaneamente. Ele deixava o corpo físico em desdobramento e ia fazer partos, ia atender enfermo, ia administrar remédios, medicamentos, etc. Medicamentos esses que já na sua farmácia alopática eram receitados pelo Dr. Bezerra de Menezes, e ele fazia todo o processo e distribuía de forma diuturna. Olha que homem interessante. É um homem, de fato, assim, um ser apaixonante.
Um ser que a gente vê a materialidade, né? a forma comum, e ao mesmo tempo essa distância de comportamento, essa distância de entendimento, que a gente diz assim, puxa, é um irmão maior. Eu me lembro que eu li em algum lugar aí que Chico Xavier, quando comentava sobre Eurípides Barçanufo, com Corina Novelino, que estudou, que foi aluna de Eurípides, ele dizia que Eurípides Barçanufo era a figura humana na Terra que mais se aproximava, que mais se parecia com Jesus. Que falar de Eurípides era como se falar de Jesus. Eu vi Chico repetir aí em alguns locais, depois eu posso trazer a fonte aí para vocês, algumas vezes sobre isso. Era um homem que mais se aproximava de Jesus na Terra. Então a gente olha para trás e vê. Não se chega num momento como esse, da noite para o dia. Não se chega num momento como esse sem muitos sacrifícios. Não se chega num momento como esse, atravessando etapas nem pulando natureza. E Eurípides sabia disso. E por isso ele olhava seus alunos em sala de aula como um ser individual no seu próprio caminho evolutivo. Ele atendia, como Pestalozzi também preconiza, a cada um dentro da sua individualidade, dentro da sua diferença, com os seus valores, com a sua bagagem, com as suas necessidades. E isso faz toda a diferença, né? Ele não somente formava pessoas para a cidadania, ele formava indivíduos que compreendessem não somente a formação do mundo, mas a sua presença no mundo, as consequências dos seus atos, né? De que forma você trabalhava com as energias, com a sintonia, de que forma se dá a mutação, de que forma se dá o ir e vir do espírito, né? O estar encarnado, o estar desencarnado. Eu me lembro que na lição de biologia, ele mostrava a seus alunos uma folha verde e uma folha amarela. Há pouco eu vi até aqui, eu estava olhando aqui na planta natural aqui do cetáceo que eu estava vendo. Uma folha verde e uma folha amarela. E ele ensinava, olha, você está vendo aqui? Essa folha verde, ela está verde assim porque ela está carregando uma energia vital. E essa folha amarela, que a gente diz que morreu, é porque ela deixou de ter essa energia vital. Mas a sua presença aqui tem um sentido, porque ela vai servir de adubo para outras folhas, para outras raízes, para outras plantas, para outras árvores. Assim ele trabalhava com a água, ele trabalhava com a poesia, com a literatura, sempre buscando trazer a cada indivíduo, né, o conhecimento de si próprio. O conhecimento de si próprio. E a gente se pergunta, esse espírito vai reencarnar ainda? Eu, particularmente, Eugênia, eu não sei dizer se há necessidade, etc. Mas me traz um alento muito grande quando eu vejo uma voz como a voz de Chico, como a gente tem essas passagens todas no livro Ave Cristo, Tormentos da Obsessão, Na Grande Espera. Nós temos aí um livro que é de Valdo Vieira e de Chico Xavier, me parece que é A Vida Escreve, é isso mesmo, parece não, tenho certeza. A Vida Escreve, onde ele traz a trajetória desse indivíduo na sua formação de caráter, na sua formação de princípio, na sua solidez de fato no mundo. Eurípides vem para nos dizer que não existe vida inútil, nem que nada acontece por acaso, que tudo tem uma razão de ser. E ele tinha essa mesma paciência com os seus familiares, com os seus amigos, né? Com os seus dependentes, com os seus subordinados. É um espírito doce, doce. Quando eu li sobre Eurípides, era como se ele estivesse ao meu lado, a primeira vez. Era como se ele estivesse ao meu lado, dada a sua doçura, né? Dada a sua afabilidade. É uma coisa assim que eu não sei explicar, mas eu sei dizer que isso que se fala dele é verdade. É verdade mesmo.
né, essa condição dele de um ser que transcende, né, a inferioridade, as necessidades do outro. Eurípides atendia na farmácia com medicamento que ele mesmo manipulava, não cobrava um centavo e atendia de manhã, de tarde, de noite, praticamente não dormia, porque ele dizia que a dor não podia esperar. A dor não pode esperar. E a gente fica se perguntando, eu pelo menos fico me perguntando, se de fato a gente entende, né, essa mensagem. Tem uma passagem que é nesse livro de A Vida Escreve, que descreve o encontro de Eurípides Barçanufo com Jesus. Em um momento de desdobramento, ele transcende aí uma barreira enorme e se encontra com o mestre. É uma passagem linda. Encontra o mestre chorando. Encontra Jesus chorando e Jesus cabisbaixo, com a cabeça baixa. Ele lhe pergunta ao mestre, por que chora? Pelos sofredores? O mestre não lhe responde nada. Eurípides então começa também a chorar e pergunta novamente, mestre, por que choras? Chora pelos aqueles que sofrem, chora pelos sofredores. E aí Jesus levanta a sua fronte luminosa, como não poderia deixar de ser, e responde a Eurípides, não, meu filho, eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Olha que coisa forte. Isso foi dito aí, né, em desdobramento a um espírito como Eurípides Barçanufo. E a partir dali, no seu retorno, Eurípides dedicou seu dia inteiro, a sua noite, todos os seus dias, a atender os sofredores, a amparar aqueles menos favorecidos, a compreender a alma humana. Eu citei aqui Pestalozzi, Piaget, mas o trabalho dele, a gente pode dizer que também redundava num trabalho da psicologia do ser. Quando ele se aproximava daqueles meninos, daqueles adolescentes, para realmente fazer a educação do espírito, ele reconhecia não o corpo feminino ou masculino, mas ele reconhecia, como eu disse antes, um espírito na sua caminhada evolutiva, com toda a sua carga de diferenças, e não fazia distinção nenhuma de cor, de raça, de sexo, nem de condição social. É uma figura notável, que eu sempre me pergunto assim, você quer realmente seguir Eurípides? Aí eu mesmo me respondo, eu mesmo pergunto, eu mesmo me respondo, como uma doidinha de Jesus. Eu tenho certeza que ainda é difícil, porque ele apresenta tanta renúncia, tanto sacrifício, que só mesmo alguém que já vem na esteira evolutiva com tantas passagens, com tantas conquistas, para realmente compreender a mensagem de Jesus no seu âmago e seguir as suas pegadas. Tive a oportunidade de falar aqui hoje de algumas das diversas encarnações de Eurípides Barçanufo, como protestante, como romano, como cristão, como católico, ser cristão, né, difere, né, e possivelmente outras denominações, para você ver que ele buscava trazer aqueles seres uma educação integral, que lhe formasse para a vida, mas não para essa vida, para todas as vidas, para a esteira das vidas humanas, para o entendimento da consciência da dimensão cósmica do mundo, né? Da dimensão cósmica, da vida em si, de todas as vidas, de todos os seres. É uma coisa que chama a atenção, é o fato de que Eurípides em nenhum momento, ele titubeou, ele fraquejou, ele seguiu firme, obstinado na sua trajetória. Fica então essa reflexão, né?
porque de fato ele traz, né, um trabalho que não é difícil, ou que não é difícil não, que não é fácil vivenciar essa doutrina, vivenciar o Evangelho. Porque você precisa, antes de tudo, conhecer a si mesmo, sair de si mesmo para ir ao encontro do outro. E cabe a cada um de nós saber em que momento da trajetória nós estamos para fazer essa imersão juntamente com ele e com tantos outros espíritos que nos convidam a todos o tempo. Ele formou nessa escola uma trajetória de espíritos alunos, como Corina Novellino, que foi sua aluna e que depois deu continuidade à sua obra. Hoje existe em Sacramento ainda uma escola chamada Escola Eurípides Bassanufo, que funciona, buscando sempre trazer os ensinamentos do mestre, né, do seu fundador, a arte, né, todo o processo de conhecimento, todos os processos cognitivos para desenvolver o ser na sua integralidade e, sobretudo, alinhando o ensino teórico ao ensino do Evangelho. Veja que nós falamos aqui, em todo o ensinamento de Eurípides, havia o princípio da moral e da ética que ele trazia como retirado do Evangelho segundo o Espiritismo e todas as outras lições que ele já havia tomado com o próprio Mestre Jesus nas suas andanças, nas suas vivências. Eurípides, como eu disse, desencarna em 1918, aos 38 anos de idade. E, ao fazer isso, a gente pensa, e acabou? Que acabou nada, 1918, não acabou a palestra não, Cláudia, acabou para Eurípides de maneira nenhuma. Ele desencarna em 1918, e Tormentos da Obsessão e outros livros, como Lírios da Esperança, de Hermance Dufour, trazido pela mão mediúnica de Vanderlei de Oliveira, Tormentos da Obsessão, trazido por Divaldo Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele traz, logo em seguida, em 1920, ele funda no plano espiritual o Hospital Esperança. Em alguns momentos a gente vai ver lá ser chamado de nosocômio, de sanatório. Tem uns espíritas que dizem que foi criado somente para espírita, viu, gente? Mas a literatura nos traz que esse espaço, no plano espiritual, o Hospital Esperança, abriga todos aqueles compromissados com o Evangelho do Cristo e que precisam rever a sua trajetória, retraçar o caminho, refazer a sua caminhada, porque em algum momento da sua trajetória ainda não deu o passo a que se propôs. Veja que ele continua trabalhando juntamente com o Dr. Inácio Ferreira, com o Dr. Bezerra de Menezes, com Maria Cravo Modesto e tantos outros espíritos que a gente poderia ficar aqui citando, anônimos, que a gente não sabe quem é, mas que estão lá trabalhando. Um trabalho como esse exige a presença de mentores espirituais, de pessoas que já têm uma ascendência moral e espiritual, que partilha desse momento com tantos outros, né? Com tantos outros espíritos. Então, fica de fato mais essa lição de que nós temos esse Hospital Esperança e temos a esperança de reinsetar a nossa marcha aqui para termos a possibilidade, o prazer e a condição de fazer a esse hospital uma visita, mas vamos continuar trabalhando, continuamos trabalhando. E como já está chegando a hora, né, do nosso final, eu queria agradecer a todos vocês que aqui estão, mas a gente está vivendo um momento em que a oração é o nosso maior alimento. Nós estamos vivendo momentos na nossa metrópole, no nosso bairro, com os nossos familiares, com os nossos amigos, que exige realmente redobrar a oração. E eu pensei que para esse momento aqui agora, a gente poderia... Gratidão, Eugênia, Divânia, prazer revê-la. O prazer foi meu, querida. Altair Lira também presente, todos vocês aqui, muito obrigada aí pela companhia. Mas eu queria, nesse momento que nós estamos passando por esse processo, principalmente de guerras,
da região de onde vem o Cristo Jesus, na Palestina, no Oriente Médio. Nesse momento em que a gente passa por guerras, em um território lá, em outro continente, a guerra da Ucrânia, da guerra, melhor dizendo, da Rússia, que invadiu a Ucrânia e que resulta nesse conflito até agora sem fim. Eu queria pedir a todos nós que aqui estamos nesse momento que levássemos o nosso pensamento por esse pessoal, por essas pessoas, por esses seres humanos, homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas enfermas que estão na faixa de Gaza, por essas pessoas que estão nesse momento buscando sair de qualquer maneira daquele local, daquelas pessoas que estão hoje sem água para beber, sem alimento, sem nada. Que nós elevemos o nosso pensamento em prece e que façamos um pedido para Eurípides Bassanufo, o nosso irmão, para todo o séquito de espíritos que lhe acompanham, para o Cristo Jesus, governador da terra, para que toque o coração, a alma e os espíritos desses homens poderosos da terra, para que possam cessar essas guerras, essa guerra estarrecedora, de consequências incalculáveis, que muda toda a geopolítica e vai mudar todos os aspectos no mundo. Tenha piedade, Senhor. Tenha piedade por esses que sofrem. Tenha piedade por essas vítimas. Tenha piedade por aqueles que lutam, por aqueles que brigam, por aqueles que guerreiam. Mas, sobretudo, toca no coração desses homens que têm o poder de cessar fogo, de trazer a paz. Paz, peace, salom, shalom, shalom. Para todo o território nosso, para aqueles que estão além mares, em todos os lugares, que a paz se faça entre nós e que Eurípides nos traga esse alento de ter de volta a paz. A paz que o Cristo veio trazer na Palestina para todos os homens da terra. Eurípides, auxilia-nos nesse processo. Junta-te com Maria. Vai até o Cristo. Toca o coração desses homens. Paz, paz, salom, shalom. Uma boa noite a vocês, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Uhum.